versículo de número 1. O texto vai dizer: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. E sobre isso, nessa tarde, nós queremos transmitir um tema para que você possa entender essa mensagem que nós estaremos pregando aqui, dizendo no tema: o homem é justificado pela fé. O homem é justificado pela fé. Glória ao nome de Jesus. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo estava pregando para os judeus. Essa carta foi escrita ainda quando Paulo estava na terceira viagem missionária e propôs no seu espírito ir com os irmãos que estavam em Roma. A Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo, no capítulo 20, do versículo 1 e versículo 2 de Atos, propôs em seu coração ir até Roma, ir até a Itália. Mas antes que eu mesmo chegasse lá, propôs no seu coração estar escrevendo uma carta a todos os irmãos que estavam em Roma, dizendo: sendo, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os judeus, por terem a circuncisão, achavam que pela circuncisão seriam justificados diante de Deus. Os judeus tinham a circuncisão, e por achar que tinham a circuncisão, achavam que seriam justificados por Deus. Vou repetir: os judeus tinham a circuncisão, e por achar que tinham a circuncisão, achavam que seriam justificados por Deus. Observe que o apóstolo Paulo, ele pontua ainda em Romanos capítulo de número 2, versículo 25, dizendo: porque a circuncisão é na verdade proveitosa, se tu guardas a lei, mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Eles tinham a circuncisão, mas eles eram transgressores da lei, e por se tornarem transgressores da lei, se tornavam automaticamente incircuncisos diante de Deus. A circuncisão para os judeus era como um tipo de pagamento de uma dívida diante de Deus. A circuncisão para os judeus era como um tipo de pagamento de uma dívida diante de Deus, e que quem fizesse a circuncisão não era mais devedor de nada, e quem fizesse a circuncisão não era devedor de nada diante de Deus. Por esta obra da circuncisão, louvado seja Deus, eles, os judeus, aos seus olhos, achavam que eram e estavam justificados diante de Deus, achando que não precisava de mais nada para entrar no céu. Oh glória, louvado seja Deus. Observe que eles tinham a circuncisão como um pagamento de uma dívida diante de Deus, e quem fizesse a circuncisão não devia mais nada diante de Deus. Por esta obra, eles, os judeus, aos seus olhos, achavam que estavam justificados diante de Deus,
mais nada para entrar no céu. Olha o que a Bíblia está dizendo. Os judeus tinham a lei, os judeus repousavam sobre a lei, os judeus tinham a obra da lei, e a obra da lei era a circuncisão. E por terem a circuncisão ou a obra da lei, eles achavam que não precisavam de mais nada para entrar no céu, não precisavam de mais nada para serem justificados diante de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo diz que o homem é justificado pela fé. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que o homem é justificado pela fé. O homem é justificado pela fé. Quantos estão nesse mesmo pensamento? Quantos estão nesse mesmo pensamento dos judeus, achando que por fazer algum tipo de benefício ou obra está justificado diante de Deus? Quantas pessoas estão nesse pensamento, achando que por fazer algum tipo de obra, por fazer algum tipo, louvado seja Deus, de benefício, está justificado diante de Deus, achando que o que a pessoa faz de bom é justificado diante de Deus sem precisar de Jesus Cristo de Nazaré, achando que o que a pessoa faz de bom é justificado diante de Deus sem precisar de Jesus Cristo. Quantas pessoas estão nesta qualidade, achando que por fazer alguma coisa boa, por fazer algum tipo de benefício, alguma coisa de boa, eles estão justificados diante da presença de Deus. Era o pensamento dos judeus. Tem muitas pessoas que dão esmola, tem muitas pessoas que gostam de fazer, aleluia, caridade. Vou repetir, tem muitas pessoas que gostam de fazer ou dar esmola, tem muitas pessoas que gostam de fazer caridade e acham que isto é o suficiente para serem justificados diante de Deus sem Jesus Cristo de Nazaré. Quantas pessoas, aleluia, fazem esmola ou dão esmola ou, aleluia, gostam de fazer o bem e acham que isto os justifica, os torna justificado diante de Deus sem precisar de Jesus Cristo de Nazaré. Isto é um engano segundo a palavra do nosso Deus. Tem gente, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que cometeu um grande sacrilégio e ajuda a B a ser, achando que as suas esmolas apagará a injustiça cometida contra alguém. Tem pessoas que cometeu um grande sacrilégio, louvado seja a Deus, e começam a ajudar a B, a C, a D, a pessoas de várias formas, achando que as suas esmolas apagará a injustiça que cometeu contra alguém. Não adianta você tentar pagar as suas injustiças com benefício, com esmola, com ação boa ou algum tipo de ajuda que você faça a B ou a C. Não adianta, a sua injustiça não será apagada pelas obras de caridade, pelas obras boas que talvez você faça para tentar esconder o seu pecado. Eu digo
nós estamos pregando não é para você se tornar um crente, não. É para você se tornar salvo. É para você se tornar uma pessoa salva. É para você se tornar uma pessoa livre. O Jesus que nós estamos pregando não é para lhe fazer prisioneiro de um segmento religioso. Não. É para que você tenha a certeza da sua salvação. Aleluia, que você alcançou a salvação por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os judeus, louvado seja Deus, por ter a circuncisão, achava que não precisava da fé em Cristo Jesus para a salvação. Os judeus, por ter a circuncisão, achavam que não precisava da fé em Jesus Cristo para a salvação. Os homens se acham religiosos ao fazer caridade. Os homens, por se acharem religiosos, ao fazer caridade, dar esmola, por apresentar-se ser uma pessoa boa, afável, de bom trato, não bebendo, não fumando, honrando seus compromissos, acham que isso lhe justifica diante de Deus, sem precisar do Senhor Jesus Cristo para a sua salvação. Aleluia! Observe, meu amado, minha amada, não adianta você ser uma pessoa boa, uma pessoa que honra todos os seus compromissos, uma pessoa de bom trato, uma pessoa que não bebe, uma pessoa que não fuma, uma pessoa que honra pai e mãe. Não adianta, isso não lhe justifica diante de Deus, lhe dando o direito de entrar no céu. Ao contrário, a justificação só vem por este Jesus que nós pregamos, por este Cristo que é Salvador. Ninguém se justifica diante de Deus sem esse Cristo chamado o Cristo Salvador. Cornélio, a Bíblia vai dizer que ele era um homem assim. Atos capítulo de número 10. Ele achava que orar 3 vezes ao dia, dar esmola, jejuar e ser temente a Deus, não só ele, mas toda a sua casa, dava-lhe direito de ser justificado diante de Deus sem a fé em Cristo Jesus. Cornélio dava esmola, Cornélio orava 3 vezes ao dia, Cornélio jejuava, Cornélio era temente a Deus. Ele pensava que fazendo tudo isso, dando esmola, orando 3 vezes ao dia, jejuando, sendo um religioso, uma pessoa temente a Deus, ele e toda a sua família lhe justificaria diante de Deus sem a fé em Jesus Cristo de Nazaré. Mas a Bíblia vai dizer que Deus envia, Atos capítulo 10, Deus envia os seus anjos até a casa de Cornélio, falando a Cornélio, dizendo: Cornélio, eu tenho visto as suas orações, tenho visto as tuas esmolas e o teu jejum, mas isto não te justifica diante de mim. Agora, pois, vai, envia homens até Jope, na casa de um certo sermão curtidor, à beira da praia, e busca por Pedro, e ele te fará ouvir as minhas palavras. E a Bíblia diz que Cornélio fez isso, enviou homens a Jope, aonde estava o apóstolo Pedro, e
ouvido estão da glória de Deus. E a única pessoa que pode nos justificar diante de Deus é o Jesus dos crentes. É o Jesus que nós pregamos. É o Jesus que morreu para te salvar. É o Jesus que morreu para te libertar. É o Jesus que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Então o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículo 1: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você só vai ter paz com Deus se você for justificado pela fé através de Cristo Jesus. Se você o aceitar como único e suficiente Salvador da sua vida, louvado seja o nome de Cristo. Oh glória! Lembre-se desta palavra: você só pode ser justificado se você aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador. A sua história, não adianta você dar esmola, não adianta você ser uma pessoa boa, não adianta você ser uma pessoa boa, aleluia, como muitos estão pensando. Os homens, por serem religiosos ou fazer algum tipo de caridade, dar esmola, aleluia, por apresentar-se uma pessoa boa, uma pessoa afável, aleluia, de bom trato, não bebe, não fuma, honra os seus compromissos, eles não podem achar que isso justifica-o diante de Deus, sem precisar do Senhor Jesus Cristo para a sua salvação. Cornélio achava isso, Cornélio pensava desse jeito, aleluia, orava 3 vezes ao dia, jejuava, dava esmola, mas Deus envia o seu anjo à casa de Cornélio, dizendo: Cornélio, as esmolas têm chegado, a oração eu tenho ouvido, tenho visto o teu jejum, tenho visto que a tua família, ó Cornélio, é temente a mim, porém isso não te justifica diante de mim. Você precisa da fé em Cristo. Para isso, você precisa enviar homens à casa de um certo Simão Curtidor, à beira da praia em Jope, perguntar por Pedro e o trazer até a tua casa, e ele te fará ouvir as minhas palavras. Deus quer que você ouça a sua palavra. E assim Cornélio fez, enviou os homens à casa de Pedro, trouxe Pedro até a sua casa. Pedro prega a palavra do Senhor Jesus aos ouvidos de Cornélio. Cornélio aceita a Cristo, e enquanto eles estão de joelho recebendo Jesus como Salvador da sua vida, eles recebem o batismo com o Espírito Santo. E Pedro disse: como poderei eu, louvado seja Deus, recusar a água, visto que esses receberam o mesmo Espírito que nós? Não é pelas obras, não é pela tua caridade, não é por você ser uma pessoa boa que você vai ser justificado diante de Deus, mas é pela fé em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo disse: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você só vai ter paz com Deus se você for justificado por Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Enquanto o homem não é justificado diante de Deus por Cristo, ele não tem paz com Deus. Ao contrário, aleluia, os céus virou as costas para esta pessoa. Os céus estão com as costas viradas para esta pessoa. Mas para que a paz reine em você e você tenha paz com Deus, você precisa aceitar
a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. O que nós pregamos no início, dizendo para todos, glória a Jesus, dizendo para todos que o Cristo que nós pregamos não é um Cristo só para lhe fazer, como muitos pensam. Esse Jesus que o pastor prega é para nos fazer crente, é para nós sermos somente crente. Mas o Jesus que nós pregamos não é para lhe fazer só crente ou somente crente, para você seguir um segmento religioso. O Jesus que nós pregamos é para a sua salvação, é para que você seja salvo por meio dele, e para a glória do nome dele, você seja livre deste mundo de pecado. Que Deus continue te abençoando, te dando graça e mudando a sua história. Estaremos orando por você que está enfermo, que está doente, oprimido, amarrado por Satanás, pelos espíritos enfermáticos, por causa da dureza do seu coração. Estaremos orando pela sua vida, estaremos orando pela sua história. Não creia no pastor, creia no Cristo que nós estamos pregando. Creia no Evangelho que nós estamos anunciando aqui nesta tarde, ou como sempre anunciamos. Enquanto oramos, coloque a sua mão no seu coração, na sua cabeça, aonde houver a enfermidade e a dor, e creia que o Senhor Jesus Cristo lhe visitará e arrancará o mal da sua vida, e você será livre para a glória e louvor do nome de Jesus. Jesus disse aos enfermos: levanta e anda, toma a tua cama e vai para a tua casa, ou mostra-te ao sacerdote. Crê, a tua fé te sarou, crê, a tua fé te curou, crê, louvado seja o nome do Senhor, seja livre. O mesmo Jesus que falou no passado é o mesmo Jesus que fala hoje através da sua palavra. Permanece o mesmo Jesus falando e ecoando aos enfermos: tome a sua cama, levanta e vai para a sua casa, ou seja livre, ou seja curado. O Senhor Jesus Cristo não lhe quer prisioneiro, não lhe quer prisioneira, ao contrário, quer lhe dar a cura, porque o Evangelho de Deus é poder para todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, e nós cremos nisso para a glória de Deus Pai. Estaremos orando por você, creia que o Senhor fará isso na sua vida. Senhor Jesus, eu oro nessa tarde, mais uma vez para a glória do teu nome. Oh Espírito Santo, enquanto eu oro, cai sobre esse lugar, amado Espírito Santo, cai sobre essas vidas, cai sobre essas casas, cai sobre este povo, ó amado Espírito Santo de Cristo, fazendo a obra que o homem não pode fazer, que ser humano algum pode fazer. A única coisa que eu posso fazer é pregar a tua palavra, mas a cura, meu Cristo, somente tu pode fazer. E tu disseste que aonde nós chegássemos, pelo teu santo nome, Jesus, que curássemos os enfermos, expulsássemos os demônios, e assim limpássemos os leprosos, e ressuscitássemos os que estão mortos, ó Pai. Se cumpra isso para a glória do teu nome, porque damos a tua palavra, pregamos a tua palavra, pelas obras da carne, por a pessoa ser boa, dar esmola, ou fazer algum tipo de benefício, ela nunca será justificada diante de ti, ó Pai. Sem, ó Deus amado e eterno,
a fé que está em Cristo Jesus. Por isso o apóstolo Paulo diz: sendo, pois, justificados pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, Pai, pela fé que eu tenho no teu santo nome, Jesus, visita, meu Deus, esse lugar, as casas, as famílias, as crianças, os adolescentes, os jovens, as senhoras, os senhores, ó Pai, e repreende para a glória do teu santo nome toda obra do mal, tudo aquilo que oprime essas vidas, essas famílias, essas pessoas aqui nesse lugar. Toca nessa tarde, meu Cristo, ó Pai Santo, nos enfermos, nos doentes, nos desenganados pelos médicos, nos depressivos, nos esquizofrênicos, nos que estão ansiosos, ó Pai Santo, oprimido por algum tipo de mal. Lança por terra, meu Cristo, arranca nessa tarde as enfermidades para a glória do teu santo nome. Visita, meu Senhor, aonde houver dor, aonde houver angústia, aonde houver, Pai Santo e eterno, sentimento faccioso, aonde houver mágoa, ó Deus, falta de perdão. Visita nessa tarde, porque a falta de perdão abre porta para as enfermidades, abre porta para o câncer, abre porta para a depressão, abre porta para a ansiedade. Ó Deus, nessa tarde, Pai, estende as tuas mãos pelo nome de Jesus o Nazareno, dando cura, trazendo cura para essas vidas, para a glória do teu nome, não só no físico, mas no espírito, na alma deste povo. Pai, que todo peso que estiver, meu Senhor, sobre os ombros, as vidas deste povo, Pai, que caia por terra toda obra do mal, toda nuvem negra, ó Pai Santo, em nome de Jesus o Nazareno, que pegue a bagagem e desapareça desse lugar, Pai Santo, no nome de Cristo. Aonde houver uma pessoa me ouvindo, toca no profundo do seu coração, toca no profundo da sua alma, arranca as prisões, arranca, ó Deus, os grilhões, as algemas, abre, Pai Santo e eterno, as cadeias espirituais que prendem a alma e o espírito desta pessoa, para que não tenha, meu Cristo, a oportunidade de louvar o teu nome. Então abre nessa tarde para que elas sejam livres e possa glorificar a ti, e possa te exaltar, e possa te enaltecer. Te pedimos, ó Pai Santo, no nome de Jesus, no leste, no oeste, no norte, no sul deste lugar, chamado Cregoenhemia. Ó Deus, que o teu poder seja derramado, meu Senhor, e agora, Pai Santo, que o povo receba a cura. Quem estava sentindo dor, que a dor desapareça. Se havia caroço, que o caroço desapareça, para a glória do teu santo nome. Se estava, meu Cristo, na cadeira de roda, ó Deus, que levante da cadeira de roda. Se está, Pai Santo, na muleta, que abandone a muleta agora. Se está na cama, ó Pai, que levante da cama agora. Se está depressivo, que esse espírito da depressão saia agora do corpo dele ou do corpo dela. Ó Deus amado, se há espírito de epilepsia, em nome de Jesus o Nazareno, eu levanto a minha mão para repreender esse espírito que atormenta, que aprisiona essas vidas na epilepsia. Pelo nome de Jesus o Nazareno, os teus dias estão contados, ó Satanás.
enfermidade e desaparece para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Espírito Santo. Te rejeitamos, ó Satanás, tu que tem enganado, oprimido esse povo, endurecido os corações para não crer no Cristo que nós pegamos, que é o verdadeiro. Pega a tua bagagem, Satanás, e desaparece desse lugar, em nome de Jesus o Nazareno. Pai Santo, muda, meu Senhor, ó Deus, a mentalidade do povo, muda, Pai Santo, a mentalidade do povo, pelo poder do teu sangue, meu Cristo, pelo poder da tua palavra, Jesus, muda para a glória do teu santo nome. Haja cura em nome de Jesus. Você que estava sentindo dor, você que estava sentindo algo mal, louvado seja Deus, procura aonde estava a dor, aonde estava o caroço. Se você está usando muleta, tira a muleta, bate firme o pé no chão, começa a andar. Você que está na cama, levanta da cama e sai para fora, em nome de Jesus o Nazareno. Você que está depressivo, recebe a cura pelo nome de Cristo, recebe a libertação, não pelo meu nome, louvado seja Deus, mas pelo nome de Jesus, o Nazareno, seja livre para a glória de Deus Pai. Amém e graças a Deus.